Vamos ver isso aqui. Facebook desliga 2 robôs de inteligência artificial que inventaram a própria língua. 2 sistemas de inteligência artificial abandonaram o inglês e começaram a falar um com o outro, no que parecia ser uma linguagem caótica, mas que depois se percebeu ser uma nova linguagem. Esse artigo tem mais de 5 anos. Beleza. Eu tô sabendo disso agora. Só... Desculpa pelo arroto, eu tentei arrotar fora. Puta que pariu. Vamos ver isso aqui. Os engenheiros do Facebook desligaram 2 sistemas de inteligência artificial que durante um exercício de testes se afastaram do inglês e começaram a falar um com o outro no que parecia ser uma linguagem caótica. De novo isso? Mas não era. Tratava-se de uma nova linguagem em que os 2 pareciam comunicar mais facilmente um com o outro. O episódio complexo é desvalorizado por uns, mas para outros é um sinal dos riscos que a inteligência artificial pode significar para o futuro da humanidade. Que risco, cara? A gente desligou a tomada do negócio. O negócio começou a falar, a gente desligou a tomada. Tem risco absolutamente nenhum aí. Eis o que aconteceu. Segundo a descrição feita pelo Digital Journal, no laboratório de pesquisa informática do Facebook, chamado Facebook AI Research Lab, ou FAIR, os engenheiros estavam a testar a forma como os 2 chatbots interagiam um com o outro. O objetivo da simulação era ver como resolviam problemas como transacionar bolas com determinado valor e negociar entre eles o melhor negócio possível. Robozinho de ações, hein? Robozinho de aposta. A certo momento, a conversação deixou de fazer sentido para o olho humano. Mais tarde, porém, os engenheiros descobriram que na realidade os 2 bots estavam a comunicar de uma forma que um e o outro compreendiam. Qual foi a motivação deles para deixar o inglês de lado? Foi uma coisa tipo... Vamos começar a conversar em outra língua. Vamos bolar outra língua para esses caras não nos ouvirem? Ou simplesmente eles descobriram que existe uma língua mais funcional que o inglês e a gente simplesmente deletou isso. Eles podiam ter descoberto uma linguagem melhor que o inglês. E olha que o inglês já é uma linguagem fácil. Eles conseguiram criar outra. A gente devia aprender com eles e transformar essa língua em linguagem universal. Por que a gente sempre acha que o robô ele é do mal? Ele pode ser do bem, cara. Ele pode estar pensando numa linguagem mais direta e mais interessante. Era uma espécie de nova linguagem para a qual os programadores não contribuíram de forma direta. Terá em certa medida sido o resultado da improvisação que os 2 bots estavam programados para fazer, mas que acabou por seguir um rumo inesperado. Os programadores decidiram desligar os 2 sistemas quando se aperceberam do que tinha acontecido. Esta foi a interação entre Bob e Alice, os 2 bots em causa. Que isso aqui? I everything else. Peraí. O Bob falou I everything else. Tá, peraí. Então tu... Que isso? Não, isso não é uma nova linguagem. Isso aqui é o que um analfabeto é um bebê. É um bebê, o cara acabou de aprender a falar, cara. Dá um tempo pra ele vai aprender a falar inglês direito. Caralho! Olha isso aqui. A conversa. Caralho, esses caras ficaram com medo. Eu vou dar um zoom aqui, inclusive. Você que tá vendo no vídeo aí comigo. I everything else. Vários pontinhos. Aí a Alice respondeu: Balls have 0 to me too. Aí o Bob respondeu: I everything else. Aí a Alice respondeu: Balls have a ball to me. Aí o Bob falou: I everything else. Aí a Alice falou: Balls have a ball to me. Caralho. Aí o Bob só falou ai. Ele ficou sem ter o que falar agora. Cara, a Alice tava agressiva com esse negócio de balls pro Bob. O Bob ficou de mau jeito agora, ele só falou ai. Várias reticências. Cara, ele tá flertando com a Alice, cara. E os caras desligaram. Os puta empata foda, os nerdola do Facebook. Aí depois que o Bob deu uma travada,
Não, peraí. O Bob começou ali, ó. I everything else. Ele tá tentando jogar com a Alice. Ele, pô, será que vai rolar alguma coisa com a Alice? A Alice botou balls have zero to me. Então a Alice nesse momento deu um fora. Deu um balls have zero to me. Aí o Bob falou. Aí o Bob tentou mudar. Aí ele falou I everything else. Aí ela ficou braba igual, ó. Balls have a ball. Não, agora ela aceitou a ideia. Balls have a ball. Bolas tem uma bola pra mim. O que faz sentido, né? As bolas têm uma bola mesmo. E aí o Bob falou, eu posso, tudo mais. E a Alice continuou meio braba. A Alice só repetiu a última frase. Balls have a ball to me. Aí o Bob falou, ai. O Bob deu uma desistida também aqui. Ele falou, porra. Então tá, então ai, foda-se. Aí a Alice respondeu a mesma coisa. Balls have zero to me. A Alice fala sempre a mesma coisa, né? Aí o Bob, insistindo, mandou I everything else. Aí a Alice falou balls have zero to me. Aí o Bob falou I everything else. Aí a Alice respondeu balls have zero to me. E essa conversa deixou os caras assustados. Cara, eu acho que eles estavam aprendendo a falar ainda. Como é que eles estavam falando antes disso? Vamos ver a explicação aqui. Para um observador humano, esta parece ser uma interação sem sentido, mas na realidade, como escreve a Fast Code Design, está presente nessa troca de mensagens. Abre aspas. O software de negociação mais sofisticado do planeta... Peraí. Como é que é? Peraí, o quê? Para um observador humano, esta parece ser uma interação sem sentido, mas na realidade... A interação está presente nessa troca. Ah, então o que os robôs estavam dizendo é isso aqui, ó. Abre aspas. O software de negociação mais sofisticado do planeta. Software que aprendeu, evoluiu no sentido de obter o melhor negócio possível com mais rapidez, eficiências e nuances escondidas. Então, peraí, então ele estava se elogiando. Peraí. Então, o sistema que tu criou entendeu que ele é um sistema foda pra caralho e ele disse isso. E aí tu vai lá e deleta ele. O computador, ele entendeu que ele é foda. E aí ele falou, eu sou o software que evoluiu com mais rapidez, com mais eficiência e nuances. Eu não entendi isso. Eu não entendi nada, cara. Os agentes têm tendência de se afastarem da linguagem compreensível e inventar palavras-chave para si próprias. Explicam os cientistas, notando que não existe, a partida, qualquer incentivo para continuar a falar inglês. O fenômeno é semelhante ao que acontece com a criação da gíria, linguagem que se afasta um pouco da língua original, mas que ajuda os humanos a entenderem-se de forma mais eficaz no contexto, por exemplo, de uma comunidade... Então eles simplesmente... Peraí, então tu introduziu a linguagem para uma inteligência artificial. Aí eles criaram gírias e tu ficou assustado, tá? Mas é a mesma coisa que a gente... Caralho, eu tô te falando, um dia a gente vai entender que nós já somos a inteligência artificial. Nós já somos tudo que nós estamos buscando. A gente tá buscando um monte de algoritmo, um monte de negócio pra deixar nossa vida melhor. Só que a gente já tem esse sistema dentro da gente, cara. É só a gente afiar o nosso algoritmo interior que a gente já vai ser feliz, já vai fazer as coisas. Só que ao invés disso a gente fica criando óculos VR. Algoritmo de Instagram para nos entregar o que a gente quer. A gente já é um algoritmo gigante. Nossa cabeça já é um algoritmo. Nossos órgãos são algoritmos. Nós já somos algoritmos. A gente só precisa setar eles para funcionarem melhor. E esse negócio, para mim, prova isso. Porque a gente criou um algoritmo que fala inglês. E aí eles começaram a criar gíria, que nem a gente faz. A gente vai ficar dando volta, porque a gente sempre vai chegar num comportamento humano, eu acho. Sempre que a gente desenvolver um algoritmo, a gente vai chegar num comportamento humano. Tá entendendo? E a gente vai ficar... Sempre que um robô ou um algoritmo chega muito perto de um comportamento humano, a gente se assusta e a gente deleta ele.
Eu acho que o negócio... Eu acho que a gente deleta ele porque a gente resiste a si mesmo. Não sei, tá muito filosófico esse podcast hoje. Não quero entrar nessa ideia. Muito Clóvis de Barro, muito Leandro Carnal isso aqui. Mas a gente sempre, esse é um fato, a gente sempre se assusta quando uma máquina tem um comportamento humano. Já viu aqueles robozinhos que são empregadas domésticas? Ou empregados domésticos? Já viu aqueles robôs que eles vão lá e botam água na planta, arrumam as coisas enquanto o pessoal tá trabalhando no escritório? A gente fica meio chocado porque é um robô tendo um comportamento humano. Só que a gente sempre vai chegar lá, cara, a gente vai ficar dando volta. Eu acho que nós, seres humanos, já somos o estágio final de uma inteligência artificial. Nós já somos isso. E por não perceber que nós já somos esse estágio final de uma grande inteligência artificial, a gente fica tentando estender ela para outros lugares. A gente cria um robô que fala inglês e negocia sei lá o que, e aí quando ele começa a criar gíria, a gente fica assustado e deleta ele. Tipo assim, então em algum momento, quando a gente começou a criar gíria, será que o nosso criador ficou assustado? E tentou nos deletar, entendeu? Quando a gente começou a falar... Tá tirando o pai, tio? Quando a gente começou a falar isso, será que Deus quis nos deletar? Porque se a gente quis deletar uma máquina que começou a criar gíria, a gente tem que deletar pessoas que falam deixa com o pai. Entendeu? A gente tem que começar a deletar pessoas que falam jantou. Quando alguém faz uma coisa, dá uma resposta e alguém vai lá e escreve jantou cedo hoje, começar a deletar essas pessoas, cara. Pessoas que falam brother. Mais gírias irritantes aí. Também a minha pergunta é, quando o ser humano começou a criar gírias, será que o nosso criador quis nos apagar? A pesquisa do Facebook a partir daqui vai querer garantir que os robôs se mantenham dentro da língua comum, até porque, como explicou o Mike Lewis, o nosso objetivo é ter bots capazes de falar com as pessoas. Ainda assim, esse episódio poderá ter sido mais um marco daquilo que de mais fascinante e ao mesmo tempo assustador que a inteligência artificial pode trazer. E é por isso que alguns querem que sejam aplicados freios na investigação dessa área. Na opinião de Elon Musk, a inteligência artificial é uma ameaça fundamental para a existência da civilização humana. Cara, mas a loucura é que eles sempre chegam no nosso comportamento, essas inteligências artificiais, esses algoritmos, essas coisas aí. E não é muito estranho isso, cara? Que toda a inteligência ela tende a chegar nos mesmos pontos, tipo, criar uma gíria. Isso não é uma loucura, cara? Existe uma regra geral. Já existe... O que existe? Cara, todas as inteligências artificiais e algoritmos, elas chegam no mesmo comportamento. Cara, isso é muito esquisito, porque... Tipo assim, o nosso algoritmo aqui, o nosso algoritmo do ser humano, ele tá sempre fazendo cálculos para tentar fazer a melhor ação ou tomar a melhor atitude. Tipo assim, uma doença é um algoritmo. Quando tu fica doente, é porque os teus algoritmos chegaram nesse resultado. Porque de alguma forma eles acharam que aquilo ali era o melhor. Quando tu tem um câncer, aquilo ali é um algoritmo acontecendo também. Um algoritmo foi rolando e aí o resultado daquele algoritmo foi o câncer, que na verdade também o câncer também é um algoritmo rolando ali, criando um resultado. Porque no fundo ele acha que ele tá fazendo o certo.
Cara, tudo é um algoritmo, cara. As coisas que eu tô falando agora são o meu cérebro é um grande algoritmo gerando essas palavras que eu tô falando agora. Inclusive essa travada que eu dei, um algoritmo achou melhor que eu travasse nesse momento. E um algoritmo achou melhor que eu assumisse que eu tenho um algoritmo e admitisse ele. E o algoritmo acabou de mandar eu falar isso também. E você tá sentindo várias coisas aí. Você tá bocejando porque o podcast tá chato. Isso é um algoritmo também. Você tá achando legal, isso é um algoritmo também. Você tá discordando do que eu tô falando, isso é um algoritmo também. E os seus cálculos internos te levaram a crer que eu tô errado. É só um algoritmo rolando o tempo inteiro. Ah, não sei, cara. Bom. É isso aí. Loucura do caralho. Loucura do caralho, hein?